Eu quero então explicar a vocês o que nós vamos fazer, e nós vamos ter slides para ajudar o assunto a processar mais rapidamente. Então, deixa eu explicar a vocês. Eu tive o privilégio há 7 anos atrás de publicar um livro sobre o problema do mal. O problema do mal é uma linguagem que a gente usa para se referir à difícil explicação de por que existe mal neste mundo e Deus não resolve da maneira rápida como a gente gostaria. Tá? Eu vou explicar um pouco mais sobre isso hoje, mais adiante, e a gente vai lidar com esse chamado problema do mal, a dificuldade de explicar um Deus bondoso, um Deus todo-poderoso, existindo um mal também, e parece que a coisa não se resolve. Então, para muitos, inclusive céticos, é isso que eles usam para acusar os cristãos e dizer que a sua fé não se sustenta. Como é que você fala que o seu Deus é bom se tem tanta coisa ruim acontecendo? Não é? Então, o problema do mal é um dos argumentos mais fortes usados pelos ateus, pelos céticos contra o cristianismo. A gente vai lidar especificamente com ele. Só que quando eu escrevi o livro, eu fiz questão de fazer aquilo que eu mais gosto. Em vez de escrever sobre o assunto de forma só filosófica ou teológica, eu fiz exposições num dos livros da Bíblia que melhor trata desse assunto. Não esgota toda a questão, mas o livro do profeta Abacuque é um livro que permite a gente fazer um estudo rápido do assunto, porque não é um livro tão grande, tão extenso, e que nos dá bastante informações. Então, o que a gente vai fazer aqui, ao longo das 3 noites que eu estarei com vocês, são reflexões a partir de Abacuque. Eu não vou reproduzir exatamente o que está no livro, mas a gente vai pegar coisas que estão no livro e vou colocar nas minhas palestras aqui. Só que eu tenho uma maneira diferente de apresentar e eu vou introduzir isso, tá? De qualquer forma, não vão ser exposições, não vai ser uma pregação expositiva. Se você está acostumado a ouvir pregações expositivas, né? Alguém lendo um texto e explicando o texto nos seus detalhes, muito bom, eu amo fazer isso e no livro eu tento fazer isso. Mas o que a gente vai fazer aqui são mais parecido com aulas, tá? Estou numa escola, me chamaram para falar numa escola, então eu vou dar aula. E para dar aula significa que eu vou tratar do problema a partir de 3 óticas diferentes. Eu já explico as 3 óticas que a gente vai usar para hoje à noite, uma para amanhã e uma para quinta-feira para a gente fechar, tá? Então é isso. Eu quero, portanto, ler o primeiro capítulo de Abacuque. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia e achar Abacuque. Abacuque é um daqueles livros que eu costumo dizer que se a Bíblia for nova, as folhas grudarem, você não acha o livro. Ele se esconde muito facilmente, tá? É daquele livro que quando você está envergonhado, você não lembra a ordem dele, você fala, na minha vida eu acho que não tem. Não tem. É que é pequenininho mesmo, tá? Então vai lá no livro do profeta Abacuque, a gente vai ler o primeiro capítulo. E como eu disse, nós não vamos expor, mas eu vou fazer referência a partes do primeiro capítulo, tanto no começo, mas mais no fim. Então quando a gente chegar na segunda parte, eu vou explorar um pouco mais de algumas coisas que estão no primeiro capítulo, mas eu não vou esgotar. Amanhã eu vou voltar a alguns pontos do primeiro e do segundo capítulo, e no terceiro dia eu ainda vou voltar a falar coisas do segundo e do terceiro capítulo. Então não vamos fazer uma sequência, a gente vai voltar para Abacuque e pensar junto com Abacuque à luz do que a gente está trabalhando, ok? Então, por favor, acompanhe a leitura. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes que os lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros se espalham por toda parte.
Sim, seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia, zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes no mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Vamos lá, meu irmão lá atrás vai me ajudar passando os slides e eu vou expondo para vocês aquilo que eu quero explicar aqui. Então, minha primeira slide diz assim: por que Abacuque? Por que eu estou propondo reflexões em cima de Abacuque? Você vai dizer, você escreveu o livro. Não, mas esse aqui eu preparei, eu comecei a estudar antes de escrever o livro. Então deixa eu explicar 3 coisas que estão interligadas. Vamos lá, a primeira delas. O chamado locus clássicos, isto é, o trecho clássico, o livro clássico do problema do mal é o livro de Jó. Todas as vezes que alguém fala assim, como é que a gente explica a soberania de Deus e sofrimento? Todo mundo lembra do quê? Jó. Jó é a história que vem à mente da maioria dos cristãos. Só que estudar Jó detalhadamente é mais difícil, né? São 42 capítulos, o livro é longo. E Jó, além disso, Jó tem alguns desafios que são próprios do livro dele. Abacuque lida com a mesma dificuldade de entender o mal no mundo, só que de forma resumida. Então Abacuque dá para a gente estudar e refletir e ler o livro inteiro e ponderar aquilo que ele aprende do Senhor. Então a primeira razão é por uma questão de extensão. Nós vamos estudar um livro que fala de forma mais resumida, expressa alguns dos dilemas que Jó também expressa. Uma segunda razão, está aí no slide, é que enquanto Jó recebe do Senhor perguntas, é verdade que são perguntas retóricas. Uma pergunta retórica é aquela que não precisa de resposta, tá? Deus faz muitas perguntas, Abacuque realmente recebe respostas. Então eu acho que há um certo sentido em que a gente aprende com Abacuque com respostas, enquanto que com Jó, às vezes a gente termina o livro meio confuso. Porque se você ler Jó de novo, talvez você não se lembre desses detalhes. É assim, ó. A gente conhece Jó 1, 2 e 42. A maioria não lembra de 3 a 41, tá? Essa é a parte longa do livro. Você pula a parte final, você quer saber o final da história. Aí você pula para aquele último capítulo lá. A maioria conhece Jó, então, em partes. Mas Jó, na verdade, depois da primeira crise que todo mundo se lembra, Satanás mexendo na vida dele, ele perdendo riquezas, perdendo família, tudo isso. Aí vem a conversa dele com os amigos, que é longa essa conversa, do 3 até o 37, no 38 entra um amigo novo, aí no 37, finalzinho entre esse amigo e tal, no 38 ou 41, Deus aparece para falar. E quando Deus fala, ele só pergunta. Em vez de Deus chegar e dar a explicação que vai resolver o problema do mal, Deus faz perguntas, do tipo assim, onde é que você estava quando eu criei isso aqui? Por acaso você estava lá? Por que Deus está perguntando assim? Ele está confrontando Jó e os seus amigos, indiretamente, por discutirem e questionarem coisas como se fossem iguais ao Senhor. Tanto é que a reação final de Jó é: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem e eu me arrependo do pó e da cinza. Falei que eu não devia. Então ele aprende de uma maneira diferente. Abacuque não. Deus fala com ele. Deus dá respostas para ele. Verdade que são chocantes, mas respostas a ele. Terceira razão do porquê Abacuque: o fato do livro de Abacuque ser um diálogo entre Deus e o profeta ajuda a criar um ambiente bem pessoal, repleto de franqueza quanto a dilemas existenciais.
com o qual a gente pode se identificar. Abacuque é um livro profético diferente dos demais. A maioria dos livros proféticos, quando a gente lê, o que a gente vê? A gente vê revelação do Senhor ao profeta, mas palavras que muitas vezes o profeta dirigiu ao povo. Tá? Na maioria dos livros proféticos, você tem grande parte do livro, são oráculos, a gente fala, né? São profecias que Deus deu ao profeta e ele profere, ele fala ao povo. Abacuque é um livro profético em que nenhuma vez o profeta fala com o povo. É só ele conversando com Deus. Ele fala com Deus, Deus responde, ele fala com Deus, Deus responde. Então, e aí no final ele responde. Então, Abacuque é um diálogo entre o profeta e Deus. Depois, leia em casa esses 3 capítulos, é curtinho. Faça a sua devocional, leia Abacuque e comece a perceber. Abacuque levanta uma queixa, Deus responde. Aí Abacuque diz, Senhor, piorou. Aí Deus responde. Aí Abacuque adora. É na verdade um diálogo entre o profeta e Deus. E isso ajuda a gente a se identificar. Porque como a gente vai ver aqui, nessas palestras de hoje, existe um problema existencial nessa questão do mal. Não é só resolver as coisas na nossa cabeça. É resolver algumas coisas que nos angustiam. Tá? E Abacuque tem essa proximidade que é muito interessante. Então, vamos para o próximo slide em que eu vou explicar qual é a minha proposta de estudo com vocês nas próximas 3 noites, hoje e nas próximas 2 noites, tá? Então, nossa conferência vai ter 3 partes. Eu vou fazer como um professor de teologia, em que a gente tem diferentes maneiras de estudar teologia. Então, a primeira eu chamei de uma abordagem filosófica em resposta aos céticos. Seria como se fosse uma abordagem de teologia filosófica. Você fala, existe isso, pastor? Existe. Tá? E é bom que a gente aprenda. Eu vou dar exemplos daquilo que a gente chama mais popularmente de apologética, defesa da fé. Tá? Então a gente vai tratar hoje de como é que a gente lida com esse problema no que tange a apologética. Quando as pessoas que não creem em Deus do jeito que nós cremos, quando eles nos atacam, quando eles dizem, olha, você não tem como responder isso, então assim, como é que a gente reage diante disso? Então hoje vai ser uma abordagem mais filosófica. Amanhã a gente vai fazer uma abordagem mais de teologia, especificamente teologia sistemática. Como é que a gente lida teologicamente, inclusive respondendo a teólogos que, ao meu ver, dão respostas não bíblicas ao assunto. Tá? Então a gente vai fazer teologia em diálogo com outros teólogos. Ok? Amanhã. E na quinta-feira a gente vai trabalhar uma abordagem pastoral quando a gente está lidando com cristãos. Então perceba que são 3 abordagens diferentes com 3 públicos diferentes. Tá? Como é que a gente conversa com gente que não crê? Como é que a gente conversa com gente que teologiza, mas às vezes de maneira imprópria? E como é que a gente conversa com um crente que não está preocupado em filosofia e teologia, mas na verdade ele quer resolver os seus problemas, suas angústias? E a minha proposta, essa parte final que está no slide é muito importante. Porque a maioria de vocês está ouvindo e fala assim, nossa, quinta-feira vai ser o melhor. Porque na cabeça da gente é assim, quando o pastor vai pregar, e ele fala, gente, agora eu vou trazer uma parte prática, você falou, beleza, agora que o sermão ficou bom. Como se o resto não fosse útil, né? Se eu falasse assim, irmãos, vou dar 3 partes da mensagem. A primeira vai ser filosofia pura, a segunda teologia, a última vai ser assim, prática, para o seu coração. O que eu acabei de falar para você? De que a terceira é melhor. Porque a gente pensa assim. Mas o que eu quero propor é que nas 3 a gente pode e deve ser edificado. Nas 3 eu vou lidar com a Bíblia, nas 3. E nas 3 eu vou fazer uma aplicação, eu vou chamar você a responder a essas realidades. Porque não é verdade que quando a gente estuda filosofia, quem faz a área mais pastoral, esse sim, esse aí é bom, esse aí é prático, isso mexe com a minha vida. Não é verdade. A teologia inteira, todas as áreas do estudo teológico devem contribuir para essa mentalidade. Tá? Então quando a gente estuda teologia a partir da área de teologia filosófica, isso tem que trazer resultados muito práticos para nós. Quando a gente estuda como um teólogo sistemático, resultados muito práticos. E quando lida de forma pastoral, também, óbvio. Mas não só a última, as 3, ok? Então isso é até para a gente quebrar um pouco com um conceito que nós temos que não é bom, um pré-conceito que nós temos, de que filosofia ou teologia não parece que não tem praticidade. Eu gosto mesmo de pastor prático, viu?
pastor Heber, eu gosto assim daquele pregador assim prático. A impressão que dá é que ele é raso, só que ele fala umas coisinhas bonitinhas, assim, aí você gosta, ou fica sempre o coração aquecido. Não é bom. Não existe nada mais prático do que quando a gente navega nas profundezas da revelação de Deus. Amém. Porque isso mexe com a gente. Você fala, uau, eu não conhecia Deus desse jeito. É verdade. Tá? Então é importante que a gente entenda que nós não vamos crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento de Jesus Cristo, se a gente ficar navegando só aqui na superfície, se a gente não mergulhar e ponderar um pouquinho mais sobre a riqueza dessas coisas. Ok, então, dito isso, vocês agora entenderam porque que eu vou numa conferência de escola teológica, a gente vai falar de 3 abordagens diferentes, tá? Vamos lá. Então, a de hoje vai ser uma abordagem filosófica em resposta aos céticos, aqueles que não acreditam na fé cristã e normalmente a atacam. Aí você fala assim, pastor Heber, tudo bem, o senhor deu a justificativa aí, bonitinho, mas por que isso? Em outras palavras, onde é que está isso na Bíblia? Não é? E eu quero mostrar a vocês que isso é bíblico. Olha só o próximo texto. Por que uma abordagem filosófica? Eu trouxe um texto bem conhecido da área de apologética. Olha só. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir, razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor. Não é curioso que quem tenha falado isso é um homem que não era tão estudado? Se fosse Paulo, você diria, é Paulo, preconceituoso, fez doutorado, não sei, na universidade. É Paulo. Paulo assim gosta de teologia profunda. Mas quem falou isso é o Pedrão. É o Pedrão que fala, nós vai, nós vem. Ele não terminou o primário direito. É o Pedro que fala isso. Curioso, não é? Pedro, movido pelo Espírito de Deus, fala, não, gente, não pense que só porque nós somos simples, ou não temos muito treinamento, né, como formal, que Deus não espera de nós que a gente dê razão da esperança. Então eu quero destacar 3 coisas, eu coloquei no slide 3 coisas e eu sublinhei, olha só. Primeiro a gente vai falar da importância de estar preparado para responder, tá? Preparado para responder, a ideia de que nós somos crentes que serão desafiados, confrontados. Eu não quero com isso, eu preciso fazer uma colocação para não assustar você. Eu não quero que ao final você diga assim, puxa, mas tudo isso que o senhor apresentou, a gente tem que saber tudo isso. Tem coisa, o nosso conhecimento da verdade de Deus e como argumentar em relação a ela cresce com o passar do tempo. Então eu não estou dizendo que você tem que estar mega preparado, porque se você tem essa impressão, você sente que nunca está. Inclusive tem muito crente que usa essa desculpa. Eu queria tanto evangelizar, mas eu me sinto preparado, pastor. Não é? Tem gente que fala assim, eu queria tanto poder falar dessas coisas, mas eu não me sinto preparado. E não é disso que Pedro está falando. Ele quer que nós conheçamos esse evangelho de maneira rica e tenhamos a ousadia. Lembra, o que aconteceu com o próprio Pedro antes e depois da ressurreição? Antes da ressurreição de Cristo, ele morre de medo das pessoas, das autoridades, quando todo mundo fala assim, você não é o Galileu, aquele que é o tal de Jesus, né? Trai Jesus 3 vezes. Depois da ressurreição, o mesmo tipo de confrontação acontece agora por parte das autoridades judaicas. O Sinédrio chega para ele e fala assim, nega Jesus Cristo. Aí ele fala, varões, como é que eu poderia negar aquele que é o autor da vida? Como é que eu poderia negar aquele que tem feito tanto bem a nós? Pedro agora ousadamente responde, e a resposta é tão marcante, diz o texto de Atos, que ele respondeu cheio do Espírito, que aí os homens que ouviram falam assim, como é que pode um homem tão iletrado falar desse jeito? Ele estava preparado para responder, tá? Então a primeira coisa a gente vai falar da importância de estar preparado para responder, o que isso significa. Segunda coisa, o que é razão da esperança? O que é essa razão da esperança que a gente vai explorar? E por último, como é que a gente faz essa defesa da fé? Com mansidão e temor, tá bom? Então, a necessidade de fazer a defesa, o que é essa defesa e como a gente faz essa defesa, tá bem? Então vamos lá, vamos para o primeiro ponto, cristãos como apologetas, preparados para responder. Olha só, eu coloquei aí entre parênteses, apologia,
Apologia é uma palavra grega, então apologética vem do conceito grego de defender, justificar, apresentar uma resposta, tá? Então, o cristão é chamado a conhecer a Bíblia Sagrada para ser um defensor de sua mensagem. Inclusive, uma das coisas mais gostosas de ver é quando um cristão, que pode não ter lá muito treinamento formal, conhece esse livro. Ele diz, não, mas Deus colocou na sua palavra assim, assim, assim. Eu, de vez em quando eu uso um exemplo de que a primeira igreja onde eu trabalhei como seminarista, eu estava cursando seminário e servindo, fazendo meu estágio numa igreja como um seminarista. O melhor professor de escola dominical era um pedreiro que não tinha terminado o primeiro ciclo do fundamental. O melhor professor de escola. E todo mundo reconhecia isso. Quando ele falava, a aula dele era uma delícia. Mas ele era um pedreiro e não tinha terminado o primeiro ciclo do fundamental. O que significa que ele não tinha treinamento formal, mas ele conhecia esse livro. Ele comia esse livro, tá? E ele era um apologeta, nesse sentido, um defensor da sua mensagem. O crente que não pondera sobre questões difíceis estará sem defesa diante das perguntas de um cético inteligente. Então, olha a preocupação de Paulo lá em Filipenses 1,16. Assim como Paulo, você está incumbido da defesa do Evangelho. Abre a sua Bíblia lá em Filipenses 1. Olha a preocupação do apóstolo Paulo que bate com o apóstolo Pedro aqui. Os dois estão em sintonia, tá? Filipenses, capítulo 1. Então, Paulo está falando sobre o progresso do Evangelho, a partir do versículo 12, do progresso do Evangelho. Ele fala de como ele está preso, mas que a guarda pretoriana ouviu aquilo do Evangelho, porque ele acabou testemunhando, mesmo preso. E os irmãos, na maioria, sabem que, olha só, eu vou ler do 14 em diante, fala assim, e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Olha que legal, o exemplo dele, o fato dele testemunhar, mesmo preso, fazia com que outros se sentissem encorajados a falar mais. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. E estes que fazem de boa vontade, o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Olha só, Paulo então se coloca como a palavra defesa aqui é apologia. Eu estou incumbido da apologia do Evangelho, eu tenho que apresentar. Isso não é verdade só do apóstolo Paulo. Várias vezes o apóstolo Paulo usa um termo para nós, que a gente não está muito habituado a usar, quando ele fala assim que nós somos ministros. Vocês também são servos, né? Pedro fala servos uns dos outros. Então essa ideia é muito importante, a ideia de que quem serve, quem ministra, não é só quem é formalmente colocado na posição de teólogo ou pastor, tá? Mas quem é cheio do Espírito e conhece as Escrituras. Então aqui Paulo fala que ele está incumbido e isso vale para nós também. Assim como, olha só, próxima parte do nosso slide. Assim como crentes buscam pela razão de sua fé, os céticos precisam aprender a descobrir a fé por detrás de sua razão. Você fala, deixa eu explicar. Olha o que eu digo aqui. Afinal, todo questionamento contra o cristianismo parte de um outro pressuposto de fé. Essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender. Quem chega para discutir a nossa fé, não chega com razão pura. Não chega com razão pura. Ele chega com premissas não provadas que ele usa racionalmente contra você. Por exemplo, eu dou aqui. Dizer, não pode haver uma só religião verdadeira. Como é que você prova isso? Não pode ter só uma religião verdadeira. Nem prova, você parte da premissa de que é assim. Existem certas coisas, quando alguém chega e fala para você assim, é claro que Deus não existe. Não existem provas empíricas disso. Parece que ele usou um argumento que não tem defesa. Não é verdade. Ele parte do pressuposto que Deus tem que ser provado empiricamente, mas não funciona assim com várias outras coisas na vida dele. Tem um exemplo muito interessante num debate famoso entre o Richard Dawkins, aquele cético, aquele ateu que ficou famoso, né, com muitos livros, e um cristão que é professor de matemática em Oxford, chamado John Lennox. O John Lennox usa um argumento que deixou o Richard Dawkins furioso.
Ele disse assim, olha, eu entendo o que o senhor está colocando da necessidade de provas de Deus e tudo mais tal, mas eu imagino, o senhor é casado, eu sei disso, e eu imagino que o senhor ama a sua esposa. E a verdade é que o senhor não consegue provar empiricamente a realidade desse amor. Presta atenção. Quando a gente fala de provas de amor, alguém pode dar flores, alguém pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas nada disso prova de fato. Pode ser hipocrisia. Você não tem como descobrir através da química, da física, que esse amor existe. Mas até o cético diz que ele ama de verdade. Então tem muita coisa que ele faz sem provar empiricamente. A verdade é que ele lança contra o cristianismo coisas que não são próprias de tudo dele na vida. Ele parte do pressuposto de muitas coisas, né? Inclusive do amor dele pela esposa dele. Então, o exemplo que eu estou dando é para mostrar que todo mundo tem premissas não provadas. Todo mundo parte disso. Todo mundo parte de coisas que a gente acredita. Por exemplo, quando um cientista faz ciência, ele não faz ciência de maneira puramente racional, como quem diz, não existe nada de fé. A começar do fato de que ele acredita que os sentidos dele medem corretamente os fenômenos ao seu redor. Ninguém prova que o seu olho enxerga direito, ou que a sua mente trabalha corretamente para entender a matemática. Todo mundo acredita que é assim, né? Então, a gente não prova, a gente parte do pressuposto. Quando alguém lê um artigo científico numa grande publicação, na maioria das vezes ele simplesmente acredita. Ele acredita naquilo que foi demonstrado como sendo verdadeiro, por mais que às vezes até existam maneiras de você torcer a pesquisa para que ela chegue em determinados resultados. O que eu estou explicando não é só o crente que crê, todo mundo crê. Todo mundo tem premissas não provadas. Só que nós fomos invadidos pela verdade de Deus e ele agora é a razão do nosso viver. Tá? Então, quando eu falo que o cristão precisa buscar a razão da sua fé, ele precisa explicar isso de forma razoável, mas ele também precisa expor o cético dizendo que ele parte de crenças que não são explicadas, elas são simplesmente assumidas. Vou dar um outro exemplo, para a gente partir para o próximo ponto. Quando um cético fala assim, então, eu acho um absurdo vocês cristãos falarem desse tipo de coisa, de Deus existe, quando tem tanto sofrimento no mundo, até porque existe tanta injustiça. Injustiça? Injustiça baseada no quê? O que você usa para você medir justiça ou injustiça? Pergunta para o cético. Ele vai ter que ter um parâmetro. Esse parâmetro vem de onde? Quem é que provou que ele é o parâmetro certo ou não é? Todo mundo crê, todo mundo assume uma moralidade até para dizer isso é justo ou é injusto. Tá? Então é importante que a gente entenda isso. Não é só o cristão que tem fé, todo mundo assume premissas como sendo verdadeiras. Só que às vezes a gente crê em coisas erradas. Às vezes a gente assume e pisa e fundamenta a nossa vida sobre coisas equivocadas. Próximo ponto. Cristãos como apologetas, agora razão da esperança. Qual é a razão da esperança? Então eu coloquei assim, o cristão tem que mostrar que sua fé é racional, faz sentido não só para ele, mas para qualquer um. Suas razões tanto defendem o cristianismo de ataques, quanto ataca as fraquezas do ceticismo, da incredulidade. Então eu dou 3 exemplos de como a nossa fé não só mostra a razoabilidade dela, mas ela mostra até a fraqueza de outros que nos atacam. Por exemplo, primeiro exemplo que eu tenho aí, às vezes as pessoas tentam banir religião, dizendo religião só causou males na história. Aí eles tentam citar exemplos, de fato, que o cristianismo tem que são tristes da sua história, como, por exemplo, Inquisição, ou explorações por colonizadores, ou coisas desse tipo para dizer, está vendo? A religião sempre causou problemas e males. A verdade é que os lugares onde existe mais intolerância e violência no século XX foram lugares em que a religião foi banida. Então não é verdade que males sociais são causados primordialmente por religião. Se você lembrar, os mais velhos aqui lembram da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a opressão da fé cristã naquele lugar
era promotora de grande perseguição e muitas mortes, inclusive, no século XX. Isso é verdadeiro da China comunista, de outros líderes como Pol Pot e tantos outros do século XX, que mataram milhões em nome de uma política não religiosa. Então a gente tem atrocidades aos montes no próprio século XX, século passado nosso, que revelam que não é religiosidade que necessariamente promove intolerância. Teve mais intolerância em países não religiosos. Segundo ponto, isso, ilustração. Quando tentarem relativizar a religião, é preciso responder dizendo que tal projeto é calcado numa opinião absoluta. Você já viu pessoas usarem um argumento assim, dizendo, você fala que a sua é certa, o outro fala que tudo é certo. Para mim, não tem nenhuma certa. Cada um tem uma perspectiva diferente, pode ter algumas coisas certas, né? Isso é relativizar. Quando as pessoas tentam relativizar, olha como existe uma premissa não declarada. Você já deve ter ouvido a ilustração dos cegos apalpando um elefante. Você já ouviu essa? As pessoas dizem assim, imagine 3 cegos diferentes apalpando um elefante e descrevendo como é que é um elefante. Aí o primeiro cego encosta do lado, na lateral do elefante assim e fala, o elefante é como uma parede, porque ele está pegando nessa parte lateral aqui, né? É meio arredondar, mas é uma parede. Aí o outro vem e pega na perna e fala, não, o elefante é como um tronco de árvore, olha aqui, estou sentindo. Aí o outro pega no rabo e fala, não, o elefante é como uma corda. E as pessoas usam essa ilustração para dizer que nós todos somos cegos, que enxergamos parte da história. Aí você fala, nossa, como é que eu saio dessa? Simples, aí. Quem disse que tem um elefante inteiro? Como é que você sabe que tem um elefante inteiro? Você está partindo do pressuposto que todo mundo está enxergando parte porque você assume que tem um todo. Como é que você sabe que tem um todo? Se eu chego e falo que a fé cristã, ela pensa assim, não, eu acho que vocês entenderam só parte da coisa, porque as outras religiões também têm verdades. Você está assumindo que tem um todo que, na verdade, ninguém acertou. Isso é crença, isso não é provado. Então, quando tentam... E é uma crença bastante absoluta, inclusive. Curioso. No relativismo de hoje em dia, quando vocês falam assim, você não pode impor a sua religião, ele está impondo sobre você. Né? É bem absoluto isso. Você não pode impor a sua fé. Ele está dizendo que todo mundo tem que ter direito. Ele está impondo maneiras de ser, antes do que entender a forma como crenças acontecem e transformam pessoas. Terceiro exemplo. Quando tentarem privatizar a religião, e essa é muito comum no nosso meio, é necessário afirmar que é impossível que um discurso público sobre qualquer tema, por exemplo, casamento, divórcio, ou educação de filhos, sexualidade, qualquer coisa, seja desprovido de uma base religiosa. Até o discurso secular tem uma cosmovisão implícita. O que eu quero dizer é o seguinte, frequentemente, no nosso cenário brasileiro, as pessoas dizem assim, então, vocês que ficam falando aí de religião, muito legal para o domingo, para você ir na igreja, para você ir na missa, no culto, não importa de que religião você é, contanto que isso fique para você. Então, ele está dizendo que ele respeita você, contanto que a sua fé seja privada. Não misture as bolas e não venha trazer para o discurso público, para o trabalho, para a discussão sobre política, sobre reformas, sobre leis. Não mistura as coisas. Aqui a gente conversa fatos. Religião, assim, religião você tem a sua, o outro tem a dele. Essa mentalidade é muito comum hoje em dia. As pessoas dizem que respeitam sua religião, contanto que ela não entre na conversa aqui. Ela fica para você. Inclusive eles falam assim, nossa, para você funciona o cristianismo, para mim funciona o budismo. Que coisa boa, né? Que bom que para cada um funciona uma coisa diferente. Olha que bonito. Então, isso é apresentado como sendo privado, religião é privada. E a grande verdade é que quando as pessoas discutem qualquer tema que envolve questões éticas, que envolvem ser humano, elas partem de certas premissas, elas partem de certos valores. Ninguém discute de forma neutra. Digamos que a gente esteja falando sobre leis relacionadas à família. Ninguém discute de forma neutra. Todo mundo tem crenças sobre como família tem que ser, ou não pode ser. Todo mundo tem crenças. E eu repito, crenças. Tá? Crenças, isto é, elas assumem que tem que ser assim. Elas assumem que tem que ser assim. Então, estou só mostrando como a nossa fé, ela faz sentido, e aquilo que é usado contra a nossa fé não é tão coeso quanto parece ser, que à primeira vista parece ser. Terceiro ponto aqui, daquilo que eu
disse que eu ia trabalhar é com mansidão e temor. Mesmo expondo essas coisas que eu estou colocando aqui, a necessidade da gente discutir, conversar com as pessoas e dar razão da esperança e fazer uma defesa da nossa fé, ainda assim é necessário que a gente tenha o espírito correto. E aqui Pedro mandou super bem, o Espírito de Deus não deixou o Pedrão falar bobagem. Né? Ele escreveu muito apropriadamente, porque ele falou de mansidão e temor. Isso significa que o seu trabalho de apologeta, ele tem que proceder de um espírito humilde e de total dependência de Deus. Você não aprende os argumentos lá na classe de apologética e fala assim, agora eu vou quebrar o meu amigo. Né? Deixa ele me falar na quinta-feira, ele vai ver só. Na hora que ele colocar isso aqui, eu pá! Não é assim que funciona. Até porque esse é um espírito bem soberbo, né? Que quer ganhar a discussão. Inclusive, olha como eu e você somos soberbos e a gente não percebe. Você já imaginou a discussão com alguém? Você fala assim, fulano vai falar assim, eu vou falar assim. Aí ela vai falar assim, eu vou falar assim para ela, tá vendo? Você já percebeu como você ganha todas as discussões na sua cabeça? É verdade, você nunca perde. Pode prestar atenção. Ele vai falar assim, eu vou falar assim para ele. Ó. Ele vai falar assim, depois... A gente sempre ganha. Olha como a gente tem um espírito soberbo, que é facilmente conduzido à ideia de que a gente tem os melhores argumentos. Então Pedro, muito apropriadamente, porque ele sabia que ele também pecava assim, ele diz com mansidão aqui é a palavra para humildade, para não exaltação de si mesmo, né? Com mansidão e temor. Então, entenda o que eu vou dizer aqui, está calcado nas Escrituras. Eu vou citar 2 textos bíblicos para você entender isso. Primeiro, por que com mansidão e temor? Primeiro, o aspecto de mansidão especificamente. Eu coloquei assim, lembre-se, você não representa uma sumidade de pessoa. Deus não escolheu um apologeta dos melhores, Ele escolheu você, olha só. Caso você não tenha entendido o que eu quero dizer, leia 1 Coríntios 1, de 26 a 29. Olha só, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Eu peguei só uma parte do texto. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, veja você no espelho aí, tá? As coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não só o cético não se vangloria, mas o crente também não pode se vangloriar, até porque Deus escolheu, assim, alguns dos piores jogadores do campeonato. E colocou no time dele, tá? Ele não faz igual a gente fazia quando a gente era pequeno, os homens aqui entendem, né? Na hora que a gente ia jogar bola, e a gente ia escolher, você falava, vou escolher o fulano, que o fulano joga muito bem. Não, Deus assim escolhe um pé rapado, outro perna de pau, outro nunca jogou bola, não sabe nem como é que joga futebol, é esse que ele pega. E aí ele traz para a conferência da escola reformada de teologia, olha só, um monte de perna de pau aqui, ó, ouvindo exposição de teologia. Deus então não escolheu sumidade de pessoa, é isso que surpreende. Ele escolheu poucos Paulos, a maioria de nós são Pedros. E não é legal que Pedro está dizendo disso? E ele está reconhecendo que ele é um exemplo disso? Ele é pescador, cara. Não era nenhuma sumidade, é um pescador. Mas Deus quis fazer através dele. Então, quando eu falo da gente apresentar a defesa da fé, não pense que eu estou dizendo assim, e você é especial, você não é. Não é. Tá? Pode tirar o cavalinho da chuva, você não é. Inclusive, você é muito do ruim. Mas Deus é tão grandioso que Ele trabalha através de gente ruim como você e eu. Tá? Então é a primeira coisa importante, a gente faz com mansidão, e entendendo, Senhor, mas eu sou um vaso tão simples. E Ele coloca o que Ele quer de precioso, e é isso que torna o vaso precioso. E Ele enche você do Evangelho, da mensagem rica e preciosa do Evangelho de Jesus. Segunda razão ali, o temor, está relacionado ao fato de que Deus promete que nosso testemunho seja trabalhado e efetivado pelo Espírito dele. Olha só, é Deus quem coloca a resposta em sua boca. Jesus Cristo, num discurso muito bonito sobre coisas do porvir, no capítulo 21 de Lucas, ele estava falando de coisas escatológicas, mas que não vão acontecer ainda, já começaram a acontecer lá nos dias dos apóstolos. Ele já estava enfrentando isso no livro de Atos, e continuou acontecendo depois, e isso vale até hoje. Jesus falou assim, gente, as autoridades vão pegar vocês, vão colocar vocês em situações as mais angustiantes. Aí eu fico imaginando os discípulos ouvindo assim, e agora?
Mas aí Jesus acalma o coração deles. Olha o que Jesus fala. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Jesus faz uma promessa. Ele promete a você que se você se dispuser ousadamente a falar em nome dele, a verdade dele, você vai apresentar coisas que os outros podem até não ouvir, mas ninguém tem resposta. Ninguém consegue contradizer essa mensagem. Ela é a verdade de Deus. E Deus fala que vai botar na sua boca. Ele vai falar por sua boca. Olha só que espetacular. Ele fez isso com Pedro. E ele faz conosco. Mas isso se nós mantivermos mansidão e temor, dependência dele. Né? Ok? Acho que é uma boa hora para a gente fazer uma pausa. E depois, na segunda parte, eu vou entrar agora como é que a gente lida com o problema do mal como apologetas. Tá bom?